Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 30 de Números, a regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a um compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Costumo dizer que quando estudamos a Bíblia, passamos a viver uma vida baseada em princípios e não mais em circunstâncias. As circunstâncias podem mudar, mas os princípios não, eles são imutáveis. Quanto mais estudo a palavra, mais eu percebo que Deus tem expectativas em relação a nós, ao nosso comportamento, à nossa forma de pensar, sentir e agir. E um desses princípios nós encontramos aqui em Números 30, que é o princípio da lealdade a um voto. E ele pode ser tanto feito ao Senhor, como também pode ser representado por um juramento, no qual alguém se obrigue a cumprir um compromisso. A palavra tem poder sobre a vida e a morte. Tem poder de construir e destruir, de abençoar e amaldiçoar. É por isso que Deus dá tanto valor e importância à palavra proferida, pois ela não volta atrás. Aqui aprendemos que uma vez façamos um voto, nós temos que cumprir tudo o que dissemos. Isso é muito forte e muito poderoso, porque nos ensina o conceito da fidelidade. Deus é fiel à sua palavra e Ele espera que também sejamos fiéis à nossa. Creio que cabe aqui uma reflexão mais profunda. Primeiro, não devemos nos comprometer a fazer algo que não tenhamos a intenção genuína ou que não tenhamos condições de fazer. Essa é a primeira barreira que devemos nos atentar para não infringir o princípio da lealdade. Uma pessoa muito sábia uma vez me disse: ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, é obrigado a cumprir. Embora ao ouvir isso eu tenha achado meio utópico e até mesmo ingênuo, estudando a palavra, percebi que esse entendimento é na realidade bíblico. Deus não coloca palavras na nossa boca, nós as proferimos conforme a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. Se nós temos o poder de controlar aquilo que sai da nossa boca, então devemos ter o discernimento de não prometer algo que de antemão sabemos que não poderemos cumprir. Segundo, mas se nós nos comprometemos a fazer algo, então temos a responsabilidade de concretizar o compromisso assumido. Note que Deus não especifica se o que foi prometido é bom ou ruim, se deveria ou não ter sido prometido, ou seja, Ele não julga o caráter ou o objetivo da promessa, apenas estabelece que uma vez feita, deve ser cumprida. E isso é tão verdadeiro que mais adiante veremos que Josué fará uma promessa aos gibeonitas, baseada em uma mentira que contaram para ele. Mesmo tendo sido enganado, Deus não isenta Josué de cumprir o compromisso assumido. Portanto, não podemos alegar que fomos enganados ao fazer uma promessa e que por isso não temos que cumpri-la. Independente das circunstâncias ao redor, uma promessa é uma promessa e deve ser mantida. Talvez você esteja se questionando nesse momento, mas e se a outra parte não cumprir com o combinado? Isso não nos isenta de cumprir a nossa? E a resposta é muito simples, não. Lembra que no início eu falei que uma vida baseada em princípios é diferente de uma vida baseada em circunstâncias? Pois é, se toda vez que uma circunstância mudar ou for desfavorável, nós mudarmos nossa atitude, quebrando assim um princípio, certamente não agiremos de maneira a agradar a Deus. Fidelidade
lealdade e verdade não são negociáveis. Eles devem ser praticados independente da situação. Puxa, mas como é dura essa palavra! Sim, mas ela produz frutos. Tudo aquilo que semearmos também será o que vamos colher. Se semearmos fidelidade, é isso que colheremos lá na frente. Se semearmos mentiras e deslealdade, essa também será nossa colheita. O Senhor é um Deus justo, que está atento a cada palavra que proferimos. Não precisamos nos preocupar com a deslealdade alheia, porque a cada um Deus retribuirá conforme a sua conduta. Devemos garantir que a nossa atitude esteja de acordo com os princípios que aprendemos na palavra. Dessa forma, com o tempo e da forma devida, seremos honrados por nossas escolhas. Versículo 3. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir quando o souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou. E o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha moça, que ainda vive na casa do pai. Esse capítulo é uma verdadeira lição de compromisso e lealdade e de definição de papéis em um relacionamento entre marido e mulher e entre pai e filha. Biblicamente, já percebemos que o homem e a mulher têm papéis e responsabilidades muito distintos. E não se trata de valor, mas apenas de função. Deus criou tanto o homem como a mulher com características físicas, emocionais e espirituais diferentes, justamente para que cada um tivesse o seu espaço. Cada uma dessas diferentes características serve a um propósito específico. Por exemplo, a força física do homem serve para conferir proteção e segurança à mulher. Já a doçura da mulher serve para conferir cuidado e conforto ao homem.
E isso não tem nada a ver com feminismo ou machismo, tem a ver com a forma como Deus criou cada um, somente isso. Ao longo desse capítulo, vemos que o homem, seja marido ou pai, tem o poder de vetar um voto assumido por uma mulher. E nesse caso, ela fica desobrigada perante Deus de cumprir esse juramento. Perceba como isso é poderoso. A mulher, por ser o elemento mais frágil e emotivo da relação, precisa de uma proteção até mesmo quanto às suas próprias decisões. Por outro lado, o homem, por ter a função de governo e ter a razão como elemento impulsionador, tem a responsabilidade de proteger a mulher de si mesma quando fizer um voto precipitado. Aqueles que não entendem o caráter misericordioso de Deus até podem achar que isso seria algo ruim, que desvalorizaria a capacidade da mulher de tomar suas próprias decisões. Mas não é assim que interpreta essa ordenança. Vejo como uma coisa triste, por exemplo, a mulher viúva ou divorciada que não tem quem a proteja de si mesma. Qualquer voto que fizer será válido. Note que não estamos falando aqui sobre o marido mandar na esposa ou tirar dela o poder da escolha. Não é nada disso. Sabemos que uma premissa básica para que o homem seja o cabeça de sua esposa é justamente o fato de Jesus Cristo ser o cabeça dele. Um homem que está sob a liderança de Jesus não tomará uma atitude que venha prejudicar sua esposa ou sua filha. Um homem temente a Deus é consciente de seu papel e o exerce com responsabilidade e sabedoria. Sei que o livro de Números passa por alguns momentos desafiadores, quando aborda ordenanças, por exemplo, ou mesmo quando se torna muito repetitivo na descrição dos sacrifícios, holocaustos ou genealogias. Mas precisamos ter paciência ao estudá-lo, porque de repente nos deparamos com uma verdadeira pérola de sabedoria, como é o caso desse capítulo. Eu te vejo no capítulo 31.